Autora, Roseli Bacili Laurenti, todos os direitos reservados. Nome do livro, Jogos Imaginativos, o encanto da narrativa na prática cotidiana. Sinopse. O encanto da narrativa na prática cotidiana oferece aos psicopedagogos, professores e pais diversas atividades que podem ser exploradas no espaço terapêutico, institucional e familiar, de modo a levar seus pacientes, crianças e adolescentes a reverem e superarem suas dificuldades de aprendizagem. O objetivo deste trabalho instrumental é disponibilizar ao profissional diferentes opções de trabalho e ferramentas que podem, justamente, auxiliá-lo a reconhecer o seu paciente em diferentes situações significativas. A autora resgata a importância do aspecto lúdico da aprendizagem e também as próprias memórias significativas para tornar possível a humanização do espaço clínico. Leitura obrigatória a todos os profissionais que buscam transformar suas práticas, trazendo mais vidas histórias de vida de seus pacientes. Dedico aos meus filhos e norinhas. César Augusto e Selma. Maréus Vinícius e Aline. Agradecimentos. Para falar ao vento, bastam palavras, para falar ao coração é preciso palavras. Pi. Antônio Vieira. Aos meus pais, ambos já falecidos, pelos seus ensinamentos. Minha gratidão ao meu marido Antônio Carlos, aos irmãos, Ermolau, Tarciso, Terezinha, Pedrina, Magali, Nelly, Luceli. E a todos que me ajudaram a encontrar a resposta dentro de mim mesma. Prefácio. Neste tempo em que processos naturais e saudáveis de apreensão da escrita são apressada e equivocadamente vistos como indicativos de patologias, levando muitas vezes à medicalização sem necessidade, o livro da psicopedagoga Roseli Bacili Laurenti é um alívio. A autora parte de seu percurso pessoal e, de uma maneira acessível, vai adensando suas reflexões a respeito da força curativa da arte de narrar, dialogando com estudiosos do tema, referências fundamentais para a área. E não para por aí, oferece ao psicopedagogo um cardápio de atividades que podem ser exploradas no espaço terapêutico, de modo a levar seus pacientes a reverem e superarem suas dificuldades de aprendizagem. Várias materialidades são então exploradas pela autora, sem perder de vista os contextos de intervenção e o olhar atento e sensível do clínico para as singularidades daqueles que o procuram, trazendo suas desconfianças em relação às suas potencialidades, condições e recursos para a apropriação da linguagem escrita. Roseli resgata, assim, a importância da parceria para a construção de conhecimento e o aspecto lúdico da aprendizagem, desdobrando um belo tapete mágico e nos convidando a seguir seus passos para também fazermos uma imersão em nossas histórias, resgatando memórias significativas. Só assim se torna possível humanizar o espaço clínico e resistir a essa onda de patologização da aprendizagem. Leitura obrigatória a todos os profissionais que buscam transformar suas práticas, trazendo mais vidas histórias de vida de seus pacientes. Cláudia Perrota, fonoaudióloga clínica. Prólogo. O objetivo deste trabalho instrumental tem como característica fundamental fornecer por meio da história narrada, uma fonte de inspiração e disponibilizar ao terapeuta, professores diferentes opções de trabalho, ferramentas que podem, justamente, auxiliá-los a perceber o seu paciente em diferentes situações significativas. Contos ajudam a tecer nossas vidas e enodar o fio de nossas próprias histórias, destinam a nossa compreensão, a nossa sensibilidade, intuição e procuram ampliar nossa visão de mundo. Possibilitam uma travessia e nos ajudam a ter coragem de tomarmos iniciativa. Contar histórias. E ouvi-las. Arte mágica por natureza transmitida de geração a geração. Sabemos que somente o que é verdadeiro perdura no coração da humanidade, fascinando e transformando quem a ouve. Os maiores mestres da humanidade transmitiam suas mensagens por meio de histórias. Quanta sabedoria! E, nesse momento de absoluta surdez, precisamos desenvolver a arte de saber ouvir. Quando Salomão, que podia ter pedido tudo, pediu um coração que escuta, tudo mais lhe foi acrescentado. A autora, Minha vida, uma releitura do passado no presente. O tempo passado e o tempo futuro, o que poderia ter sido o que foi, convergem para um só fim, que é sempre presente. T.S. Eliot.
Ouvir os contos de fadas e incorporar as imagens que eles apresentam pode ser comparado a espalhar sementes, onde só algumas ficarão implantadas na mente da criança. Algumas ficarão trabalhando na sua mente de imediato, outras estimularão processos no seu inconsciente. Outras ainda precisarão descansar muito tempo até a mente da criança alcançar um estado adequado para a sua germinação, e muitas não criarão raízes. Mas as sementes que caírem no solo certo se transformarão em lindas flores e árvores robustas. Bruno Bettelheim. Na busca de um sentido para a vida, trilhamos caminhos que nos levam ao próprio espaço interior, um lugar novo de experiência que possibilita novos olhares e reflexões, dimensões diferentes para nos reencontrarmos nas diferentes atividades humanas. Eu, Roseli, nasci e vivi numa cidade do interior de São Paulo, onde morei até meus 20 anos e terminei meus estudos, formando-me no magistério. Tive uma infância feliz e serena, porém, não ausente de pequenos conflitos. A tranquilidade de uma cidade interiorana e os estímulos apresentados por meus familiares e amigos levaram-me a expandir a arte de criar e pensar. Também a maneira como antigamente os pais educavam os filhos, dando-lhes muito amor, mais os limites necessários, permitiu que eu desenvolvesse meu repertório criativo, construindo meus próprios brinquedos e brincadeiras. E penso que essa vivência acabou por encaminhar minha escolha profissional. Após minha formação de normalista, continuei meus estudos em pedagogia, educação artística, psicopedagogia mestrado e doutorado, e psicanálise, e ao longo desse meu percurso profissional, no início como pedagoga de escola pública e particular e mais atualmente como psicopedagoga e psicanalista, sempre optei por trabalhar com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem. Pergunto-me quais as razões dessas dificuldades, o que as impede de avançar e se apropriar criativamente dos mais atrevidote conhecimentos, especialmente da linguagem escrita. Em minha dissertação, entrevistei algumas dessas crianças e fui surpreendida com relatos e narrativas bastante significativos, que me levaram a concluir o quanto é importante ouvir e acolher suas histórias, pois, no acompanhamento das crianças entrevistadas, constatei que muitas apresentaram mudanças na escola, tornando-se mais disponíveis e dinâmicas no processo de aprendizagem. Dando continuidade aos meus estudos, ingressei no doutorado com o seguinte questionamento: o uso de narrativas pode exercer uma função terapêutica, resgatando a história do sujeito para ajudá-lo na aprendizagem? Para respondê-lo, senti necessidade de aprofundar observações dessa natureza e analisar os efeitos terapêuticos da utilização da narrativa em crianças com transtornos de aprendizagem, para, assim, resgatar suas histórias de vida e para que, por intermédio das personagens, tivessem a possibilidade de descobrir o imenso mundo de conflitos, impasses, medos, angústias, frustrações e possíveis caminhos para resolvê-los. Ocorreu-me, então, a ideia de direcionar o trabalho utilizando um conto oral. Trata-se do conto de encantamento Roverandom, escrito por J.R.R. Tolkien, 2002, e que permite reflexões e análises sobre o potencial de transformação simbólica presente num processo de apropriação do conhecimento, em especial com o narrar, o escutar, o dramatizar e o desenhar. Esse tipo de conto desenvolve-se num cotidiano mágico, com animais falantes, objetos mágicos, familiares, e as fadas não aparecem. O ponto de partida dessa narrativa situa-se nas necessidades de sobrevivência, e o eixo central desenvolve-se a partir de uma problemática social. Conclui que a narrativa pode transformar o medo em coragem, a tristeza em alegria e a frustração em não conseguir ler e escrever em realização. Mas o mais importante foi passar pela experiência e poder pensar que tudo o que a história nos traz tem suas raízes no mundo interno, ela está dentro de nós. Pensando então na prática psicopedagógica, por meio das histórias os psicopedagogos podem conversar com os pacientes sobre questões que são fundamentais em suas vidas, que vão do medo do abandono e da morte, das fantasias, do sentimento de culpa, das agressões e do desejo de vingança, até mesmo às vitórias e aos finais felizes. Nesse diálogo, os psicopedagogos poderão encaminhar os pacientes a pensamentos e reflexões sobre o mundo real. Podemos nos tornar Sherazades psicopedagogas para ajudar aos pacientes a se tornarem narradores das suas próprias histórias e vencerem seus conflitos, resgatando assim a dimensão intelectual e social. Busca do encantamento.
Ao reescrever pequenas memórias que me reportavam ao presente contínuo, percebi que minhas buscas atuais, tanto as acadêmicas como as profissionais, estavam pautadas, principalmente, nas narrativas orais e escritas. Estas memórias, como parte das experiências infantis, ampliaram a construção de vínculos afetivos sociais, levando-me a trabalhar como psicopedagoga e psicanalista formando pensadores, estimulando o prazer em aprender e prevenindo transtornos psíquicos. Um processo que vem sendo resgatado tanto na clínica, quanto na formação de psicopedagogos, estimulando-os a serem autores e reescreverem as suas histórias. Essa experiência com a narrativa me fez pensar por que fiquei por muito tempo procurando desvendar o que me levava a contar e recontar certa história, porque ela foi tão marcante para mim a ponto de não esquecê-la e perpetuá-la, transmitindo aos meus parentes, amigos, alunos e pacientes. E, ainda, ficar horas e horas montando mais um de meus tapetes mágicos, compondo-o com panos, materiais sucatas e bichinhos de pelúcia. O autor dessa narrativa, a qual intitulei As Duas Irmãs, me é desconhecido, jamais havia escrita em livros, pode ter sido adaptada. Mas a narradora conheço bem, minha mamãe. Trata-se de um conto de encantamento, assim denominado por Câmara Cascudo que mistura duas problemáticas, a social e a existencial, e costuma ser transmitido oralmente ou por escrito, perpetuando-se através dos séculos, pois pode ser recontado com as próprias palavras do narrador, sem que a sua essência desapareça. Daí o conto ter essa possibilidade de ser fluido, móvel e entendido por todos, de poder renovar sem se desmanchar. Uma história que resgata os princípios éticos, o bem e o mal, as questões da alteridade, os valores, obedecendo a uma moral ingênua, que se opõe ao trágico real. Nesse conto, há um rio, lugar privilegiado, fonte emocional e de vida, um símbolo de liberdade. Há também outros elementos naturais, como a árvore que se prende ao solo com firmeza para podermos expandir o nosso amor, a nossa criatividade, levando-nos a transcender a nossa realidade interna. Os personagens são a mãe e duas filhas, sendo que o pai existe, mas não é focado. A mãe atribui-lhes uma tarefa e para realizá-la, as meninas precisam ausentar-se, empreender uma viagem, deslocando-se para um ambiente estranho com seres inanimados que falam. Nesse caminho, vários desafios surgem e obrigam-nas a tomarem decisões. De acordo com estas, elas são agraciadas ou não. De fato, isso é o que acontece em nossas vidas, constantes desafios que nos são impostos, obrigando-nos a tomar decisões para chegarmos à autorrealização e ao prazer interior. Calvino, 2004, p. 9, nos diz que o conto fantástico. E uma das produções mais características da narrativa do século XIX e também uma das mais significativas para nós, já que nos diz muitas coisas sobre a interioridade do indivíduo e sobre a simbologia coletiva. A nossa sensibilidade de hoje, o elemento sobrenatural que ocupa o centro desses enredos aparece sempre carregado de sentido, como a irrupção do inconsciente, do reprimido, do esquecido, do que se distanciou de nossa atenção. O racionalismo. Aí estão a modernidade do fantástico e a razão da volta do seu prestígio em nossa época. Sentimos que o fantástico diz coisas que se referem diretamente a nós. Embora estejamos menos dispostos do que os leitores do século passado a nos deixarmos surpreender pelas aparições e fantasmagorias, ou melhor, estamos prontos a apreciá-las de outro modo, como elementos da cor da época. O conto apresenta uma relação direta entre a realidade do mundo que percebemos, conhecemos e habitamos e a realidade do mundo do pensamento que mora em nós e nos comanda, surgindo com a intenção declarada de representar a realidade do mundo interior subjetivo da mente, da imaginação, conferindo a ela uma dignidade equivalente ou maior do que a do mundo da objetividade dos sentidos. Mais o que, contando a história às duas irmãs, minha mãe esperava de mim como ser humano. Um compromisso com valores éticos, uma preocupação com minha formação, ou simplesmente queria narrar histórias. Após muitas reflexões, fiquei me questionando por que essa narrativa me marcou tanto. Por que hoje pesquiso sobre as narrativas? Há alguma correlação? Certa vez, meu filho comentou que lembrava que eu lhe contava essa história quando ele tinha 3 anos e que me solicitava, repetidamente, que a recontasse.
Na ocasião, ressaltou que essa narrativa ficou vívida em sua mente e, segundo suas reflexões, foi determinante na escolha de sua formação profissional, de suas atitudes e posturas atuais. Se os pais contam as histórias para seus filhos com sentimentos evocados dentro de si próprios, tanto pelas lembranças da infância como pelos significados atuais, as crianças também podem construir algo pessoal ao ouvi-las. No dizer de Bettelheim, 1980, p. 189, quando ouve, a crianças compreende, com seus anseios mais ternos, os seus desejos mais ardentes, suas ansiedades e sentimentos de miséria mais agudos, bem como com as mais elevadas esperanças. Bettelheim, 1980, mostra-nos que a magia dos contos de fada reside, justamente, no ato de contá-los. Um pai ou uma mãe, ao contar uma história para seu filho, parte de algo que lhes foi significativo na infância. Nessa troca de experiências, o filho pode reconhecer-se na história, mas o pai pode também resgatar sua própria infância. Compartilhar um conto é deixar-se envolver nas tramas da história, e o seu propósito é que, enquanto a criança frui a fantasia, o adulto pode derivar seu prazer da satisfação da criança, enquanto a criança pode sentir-se exultante porque entende melhor alguma coisa sobre si mesma. O prazer do adulto ao contar a história pode derivar do fato de a criança experimentar um súbito choque de reconhecimento. Bettelheim, 1980, p. 188. 9. As narrativas, marcadas pelas peculiaridades do cotidiano, trabalham com breves fragmentos da vida de um sujeito, relatando-os com as possibilidades que a linguagem oferece. A psicanálise já provou que os significados simbólicos das narrativas estão intimamente relacionados aos dilemas enfrentados pela criança ao passar do egocentrismo ao sociocentrismo, contribuindo assim para a formação do paciente em relação a si mesmo e ao mundo que o rodeia. Relata Campbell, 1990, que procuramos sempre uma verdade e a compreensão dos mistérios que cercam nossas existências, o significado de nossas vidas, procurando contar a nossa história, apreendê-la para desvelar o maior desafio, o nosso maior mistério, que é a morte. Além das de minha mãe, ouvi muitas outras histórias, dramatizadas no jardim da infância que frequentei, e essas lembranças estão vívidas e claras, as professoras contando lindas narrativas, que me impressionavam, mas também muitas delas me incomodavam, principalmente aquelas que falavam de madrastas, pois minha mãe criou 4 filhos do primeiro casamento de meu pai, ou seja, era também uma madrasta, nas histórias sempre tida como má, o que eu não admitia. Uma das lembranças mais felizes e marcantes com histórias que trago são as que meu irmão mais velho dramatizava, com seu jeito engraçado e envolvente. Lembro-me dos suspenses que criava, de seu tom de voz, seus gestos. Em Tietê, minha cidade natal, estado de São Paulo, constantemente havia espetáculos em praça pública, principalmente com narrativas de histórias contadas por um ventríloco famoso, Cornélio Pires, escritor tieteense, poeta, contador de histórias, que com seus bonecos encantava a todos, em especial, as crianças. Era um espetáculo fascinante. Aos domingos, outra lembrança, esperava com muita ansiedade o suplemento feminino do jornal, na época Folha da Manhã, para poder ouvir ou ler as histórias narradas. Li histórias fantásticas. Alegres, tristes, comoventes que me levaram a descobrir meus sentimentos e emoções. Ler ou ouvir histórias para mim, até hoje, é viver um momento de prazer, de sedução. Elas ampliam referenciais, inquietudes, deflagram emoções, propõem suspenses a serem resolvidos, trazem saudades e ressuscitam lembranças. As narrativas fazem com que nos inteiremos de verdades, muitas vezes negadas, informam-nos das separações, das mortes, das relações, das perdas, das carências, das buscas, do abandono e do crescimento pessoal. O encantamento do livro. Este livro tem como intuito abrir espaço para todos aqueles que precisam repensar as suas histórias, estimulando e encantando a outros, como fez minha mãe. Meu interesse é despertar a curiosidade pela riqueza da narrativa, que, com simplicidade, nos diz algo sobre o ser humano, de sua busca, de seus traumas, conflitos e dificuldades, numa abordagem semelhante à fenomenologia, que busca a essência por si só, tornando a realidade vívida, levando-nos a saborear o significado dos nossos sentidos e emoções.
Acima de tudo, pretendo então com este livro que o leitor tenha prazer em reconstruir e transformar a sua história, bem como a de seus pacientes. Nele apresento, primeiramente, a narrativa baseada em fatos reais e marcantes de minha história de vida. Foram momentos felizes que fizeram diferença. Creio que reconstruir essa história estimulou um dos meus sonhos, de poder contribuir com minhas experiências e penetrar no universo da psicopedagogia e da psicanálise. Na sequência, apresento a história As Duas Irmãs com ilustrações. O leitor verá que há elementos da minha vida pessoal que se relacionam com a história que sempre me encantou. Não posso deixar de ressaltar as condições de cultura escrita de minha família, presenciadas e vivenciadas por mim desde a minha infância. Esse termo cultura escrita foi sugerido por Emília Ferreira em palestra realizada em 2005, como sendo a melhor expressão para a tradução de literacy para o português no lugar de letramento. Como docente em cursos de psicopedagogia, observo que falta na área um tipo de publicação que não seja apenas um manual psicopedagógico, mas sim um repertório de atividades que possa contribuir como uma mola propulsora para desencadear novos processos inteligentes e criativos. E é por essa razão que na última parte deste livro apresento atividades que denominei jogos imaginativos, são frutos de experiências que foram sendo vividas ao longo da minha trajetória profissional, em diferentes cursos, congressos e reuniões, nas trocas com os colegas e também no contexto clínico, de acordo com as demandas que foram surgindo. Penso que esses jogos podem fazer que os pacientes desenvolvam a arte de pensar, estimulando a inteligência e reflexões para o seu crescimento pessoal. Trata-se de uma possibilidade de intervenção terapêutica para modificar e reeditar a sua história. Por meio desses exercícios com as narrativas, os pacientes podem aplacar a ansiedade, eliminando os pensamentos acelerados, tão frequentes na atualidade e, ao adquirir maior tranquilidade, podem libertar sua criatividade para também criticar e repensar as causas dos seus conflitos internos. Este livro é um recurso indispensável para quem trabalha com crianças, adolescentes e adultos, sendo a principal proposta sentir as histórias contadas pelos pacientes e encaminhá-las à reflexão sobre seus próprios sentimentos. Sabemos que alguns desses sentimentos são difíceis ou intensos e, muitas vezes, ficam represados dentro de nós e terminam por extravasar em forma de sintomas neuróticos, físicos ou de comportamentos destrutivos. Sendo assim, precisamos utilizar uma linguagem natural, imaginativa e metafórica para que os pacientes se mobilizem, se encantem e, por meio de histórias, realizem reflexões. A seguir, então, algumas lembranças de minha infância, minha releitura do passado no momento presente. 2. A arte de encantar, pequenos momentos que constroem a história. Palavras brincam, voam, e tomam rumos nunca antes percebidos. Palavras soltas ao vento, por meio de pensamentos, deslizaram sobre o papel e, ao associá-las com as brincadeiras, com os jogos e as vivências de minha infância, despertaram-me profundos sentimentos. Sentimentos de alegria, de euforia vividos na época em que morava na cidade de Tietê, localizada no interior do estado de São Paulo, onde vivi minha infância, minha adolescência e realizei meus estudos até o 2º grau. Éramos uma família numerosa, papai, mamãe e 8 filhos, sendo eu a 6ª. Morávamos no centro da cidade, numa casa grande, com muitos cômodos e um quintal imenso, ao lado da igreja São Benedito, construída pelos escravos. Tínhamos de tudo um pouco. Uma horta extensa, com diferentes tipos de verduras, as quais eu ajudava a regar e a tirar matinhos, replantá-las e, muitas vezes, colhê-las, embora nem sempre meu pai o permitisse, pois tinha um jeito todo especial de cortá-las, com ferramenta apropriada, para que não estragassem. Um imenso galinheiro, e lá ia eu, alegre e saltitante, alimentar as aves, colher os ovos e bebê-los crus, quando ainda quentes, logo após o cacarejar da galinha. E ainda um belo pomar com frutas deliciosas, que eu apanhava nos pés, ainda sinto seus cheiros, seus sabores, encho a boca de água ao lembrar das mangas semiverdes, que comia com sal. Ah! Quase ia me esquecendo do limão e das laranjas, que também chupava com sal. Num amplo espaço, no curral, mais distante da casa, ficavam algumas vacas leiteiras.
Pela manhã, antes das 6 horas, já desperta, eu ia com um copo buscar leite quentinho da vaca, que papai e tite ordenhavam. Em dias chuvosos e de inverno rigoroso, meu papai não permitia que eu e minhas irmãs levantássemos cedo para beber o leite no curral. Ele o levava para nós, na cama, ainda quente e espumoso. Com a sobra do leite, mamãe fazia diferentes doces. Eu adorava ajudá-la na cozinha, e tinha muito interesse em aprender então. Desde pequena, fazia muitos pratos doces e salgados, nem sempre sozinha, pois minha mãe temia que eu me queimasse no fogão a lenha. Meu pai e seus irmãos estudaram só até a 4ª série, pois meu avô, que não conheci, na época, achava que o trabalho era mais importante que o estudo. Logo, então, meu pai se tornou um industrial que administrava os negócios herdados da família. Suas atividades eram voltadas ao benefício e à exportação de café, à produção de macarrão de atrevidote tipos, ao benefício de arroz, quireira de milho e fubá. Ainda pequena, ficava fascinada com as imensas máquinas, observando seus movimentos, querendo entender o funcionamento das engrenagens e saber como as cascas dos grãos de café e de arroz eram separadas e distribuídas conforme qualificações específicas. Nos períodos chamados entre-safras, muitas pessoas iam trabalhar na escolha dos grãos a serem exportados. Era muito divertido, pois minha mãe, eu e minhas 3 irmãs ajudávamos também. O mais interessante é que recebíamos uma remuneração para fazer o trabalho, de acordo com a produção, sendo este um momento de grande valor e de aprendizagem. Intrigava-me, também, a fábrica e a produção de macarrão, não utilizavam ovos, com as diferentes chapas, que cortavam a massa. Como por encanto, saíam formatos de estrelinhas, argolinhas, espaguetes e os cortadinhos. Deslumbre maior ainda era ficar vendo os empregados trabalharem sobre a imensa pedra chamada mó, que regularmente precisava ser picotada para ficar pontuda e, assim, triturar o milho que se transformava em quireira e em fubá. Não sei explicar se o que me fascinava mais era o som produzido pelas ponteiras picotando a pedra, como se fora uma música suave, ou os 2 homens que trabalhavam tão lá no alto. Mas vamos voltar para o meu pai. Este, sem seguir seus estudos, era um homem muito culto, assinava o jornal, na época Folha da Manhã, e o lia diariamente, sentado em sua cadeira de balanço. E lá ia eu, sentar-me aos seus pés, dizendo que também estava lendo o jornal. Talvez eu lesse as imagens. Papai conhecia profundamente todos os fatos políticos da época e sempre conversava sobre eles. Por várias vezes, foi eleito vereador da cidade, quando esse tipo de cargo não era remunerado. Neste momento histórico em que passa o país, penso o quanto importante seria se continuasse assim. Ele trabalhava por amor à cidade e chegou, também, a ser convidado para candidatar-se a prefeito, mas sempre recusou devido às suas atividades como industrial. Papai gostava muito de músicas quando jovem, tocava bandolim e sempre que podia tocava também minha sanfoninha de 4 baixos, tirando músicas de ouvido com muita facilidade, cantando para nos alegrar, principalmente nas frias noites de inverno quando pouco saíamos, por sermos pequenas. Após ter me presenteado com uma sanfona de 80 baixos, depois de muita solicitação, a tocava também. Ouvia diariamente, pelo rádio, o repórter Esso não perdia também a radiação de jogos, era fanático pelo Palmeiras, seu time do coração. Imagine para quem torcíamos quando pequenas. Não era um pai de fazer agrados, carinhos, isto é, de ficar beijando os filhos, pegar no colo, acariciar, mas, pelo seu olhar, por suas preocupações e atitudes, demonstrava-nos muito amor. Ah, não me esqueço das balas de chocolate que carinhosamente trazia às sextas-feiras, após voltar do barbeiro. Eu e minhas irmãs esperávamos ansiosas. Minha mãe também trabalhava muito. Cuidava dos 4 filhos do primeiro casamento do meu pai, além de suas 4 meninas. Era uma mulher com muita energia, porém, preocupada demais com os afazeres do lar, e por estar constantemente trabalhando, ficava extremamente cansada e nervosa. À medida que crescíamos, eu e minhas 3 irmãs íamos tendo nossas obrigações em casa, que cumpríamos após as lições escolares.
Já as enteadas pareciam rainhas não faziam nada, pois, desde que me lembro, mamãe evitava pedir-lhes algo, talvez pelo fato de ser a madrasta delas e mesmo assim reclamavam, saíam pelas ruas, em casas de vizinhos, difamando, dizendo que minha mãe era muito ruim e que as obrigava a estudar e fazer trabalhos pesados. Isso nunca aconteceu. Nós sim, as filhas, é que trabalhávamos, ajudando nos afazeres de casa. Lembro-me também de mamãe alertando meu papai, algumas vezes, em relação a algumas atitudes inadequadas percebidas por ela em relação às enteadas, para que ele chamasse a atenção, e fosse averiguar os fatos. Claro que elas não gostavam e era o bastante para que descontassem com suas rebeldias, suas raivas, fazendo desaforos e desprezando mamãe, mas elas amava e dedicava-lhes muito carinho e preocupação. Apesar de todo o cansaço, minha mãe, que era muito vaidosa, se arrumava toda, estando sempre disposta a aceitar todos os convites que nos faziam, passeios, viagens, festas. Ela queria nos ver alegres e, mesmo quando adoeceu gravemente, nunca deixamos de nos divertir. No verão, diariamente íamos visitar nossos tios e também recebíamos muitas visitas. Nos finais de semana, íamos a quermesses de diferentes igrejas. Aos domingos, frequentávamos as missas pela manhã e, à tarde, íamos à chácara de um tio, na qual papai e seus primos se reuniam para conversar, e nós, os pequeninos, brincávamos. Esse lugar também me traz muitas recordações, as parreiras de uvas, que eram deliciosas, e o cheiro dos vinhos produzidos e guardados na adega, em enormes barris para o descanso. Lembro-me de mamãe contando algumas histórias, mas não de tê-las visto ler em algum livro. Lembro-me que ela lia os jornais e os suplementos feminino e infantil que saíam aos domingos. Lia algumas histórias ilustradas da Folhinha, encarte do jornal Folha de São Paulo, dirigido ao público infantil, lia receitas e orações. Lembro-me também que lia e nos incentivava a ler, quando já sabíamos, uma revista chamada Tico-Tico, que papai sempre comprava. E, também, lia os almanaques que eram distribuídos nas farmácias. Não escrevia muito, apenas alguns bilhetes e as listas para compras. Acompanhava-nos nas lições escolares, estando sempre atenta aos nossos afazeres. Assim como papai, estudou somente as séries iniciais. Manifestava seu desejo em seguir seus estudos, porém, não conseguiu fazê-lo devido à perda, aos 9 anos, de sua mãe. Bem depois, já com 50 e poucos anos, voltou para a escola, diplomando-se, o que a fez muito feliz. Mamãe levava a mim e minhas irmãs, quando pequenas, para nadar na regata que ficava no rio Tietê naquela época, não poluído, pelo menos 3 vezes por semana. Lembro-me que cansávamos muito e chegávamos irritadas, às vezes brigando umas com as outras, o que deixava a mamãe muito brava. Além de brincar muito na água, o local ficava distante de casa e o trajeto era feito a pé. Nesses momentos de irritação, ela sempre nos dizia: nós não iremos mais, vocês ficam irritadas, cansadas. Mas mamãe sabia que nos divertíamos muito e nos levava novamente. Brincávamos muito no quintal de casa, que era muito grande, numa praça próxima e também na rua divertindo-nos com atrevidotes jogos, brincadeiras e, principalmente, com os amigos. Na horta, brincávamos de casinha, que montávamos com materiais encontrados no quintal. E nesse faz de conta, confeccionávamos comidinha com as verduras e, ou, matos, servíamos às amigas. Praticamente os brinquedos eram feitos de material sucata, latinhas para o bolo de barro, canequinhas, copinhos, madeiras, plantas, frutas. Poucos brinquedos eram comprados, alguns em ocasiões especiais. Lembro-me de uma vez que papai veio a São Paulo a negócio e levou para mim e para minha irmã mais velha uma bonequinha de louça que, ao dar corda, engatinhava. Que linda! Ficamos encantadas com o presente. Um pouco maior, ganhei a sanfoninha, da qual já falei, e também um lindo carrinho vermelho que buzinava e acendia a luz. Lembro-me da insistência de pedidos para obtê-lo. Papai tentava disfarçar, mudava de assunto, dizia que não estava à venda, mas eu insistia e consegui, o que era muito difícil quando nos dizia não. Já mais velha um pouco, por volta dos 8 ou 9 anos, pedi-lhe que comprasse um acordeon, também resistiu muito, mas acabou comprando. Arrumou-me um professor e eu tocava muito.
Ah, esqueci de dizer. Eu ainda tenho a sanfoninha e até meus filhos se divertiram muito com ela, quando menores, e tenho também um acordeon, que às vezes toco. No galinheiro e no pomar, a atração eram as árvores nas quais subíamos para brincar e, muitas vezes, até para estudar, sentadas em algum de seus galhos. Lembro-me também que tínhamos horários para comer, dormir, voltar para casa, que dificilmente eram alterados. Refeições principais, almoço ao meio-dia e jantar às 18 horas. Eu me levantava muito cedo, mas também dormia muito cedo, quando pequena quase sempre às 18 horas já queria dormir e, muitas vezes, o fazia sentada no degrau da porta de entrada da casa, onde ia terminar de comer meu pãozinho com carne e salada. Nas visitas quase diárias que fazíamos, eu sempre dormia na sala, recostada na cadeira, no sofá, ou mesmo no chão. Lembro-me também de ficar muito irritada, quando me acordavam e tinha que voltar andando, quase cambaleando de sono para casa. Quando menor, meu pai me carregava, mas depois, vieram minhas irmãs menores e elas que eram carregadas, não havia outra saída. Percebo que essa organização familiar nos deu grandes suportes e foi fundamental para a formação da nossa personalidade, do nosso ser. Todos nós tínhamos obrigações a fazer. Como sempre, algumas trabalhavam e obedeciam mais que as outras. Eu não gostava de desobedecer e sempre acabava fazendo pelas outras também. Já a minha irmã mais velha não gostava de ir buscar pão na padaria e, às vezes, brigávamos, porque sempre sobrava para mim. Os presentes que ganhávamos eram simples, não era como atualmente a facilidade em se comprar e presentear as crianças, e não tínhamos necessidades, pois eram substituídas por objetos encontrados no quintal. Era muito divertido confeccioná-los, sendo que eu e minhas irmãs fazíamos com grande prazer, e procuramos, até os dias atuais, ainda fazer o mesmo, agora voltados à nossa profissão. Os presentes que mais recebíamos estavam relacionados com as necessidades do momento, um sapato, um vestido, objetos escolares. E como ficávamos contentes! Os aniversários também eram festejados sempre. Mamãe gostava muito de cozinhar e era uma doceira de mão cheia. Ela mesma preparava a festa com grande entusiasmo. Nós ajudávamos a enrolar os doces, encapar as balas. E esse era o nosso presente, a festa. Lembro-me que em um dos aniversários, eu e minha irmã mais velha ganhamos um anel Romeu e Julieta, um anel com uma pérola e 2 pedrinhas de rubi. Ficamos extremamente felizes. Esse anel usava-o até pouco tempo, infelizmente me foi roubado. Estudei em escola de educação infantil, antigo jardim de infância. Lembro do local com muito carinho. Uma das professoras tocava piano e nós cantávamos. Havia lindas festas da qual participávamos. Lembro-me também de algumas roupas confeccionadas especificamente para as festas escolares. Até há pouco tempo ainda possuía algumas, que doei para escolas. Participávamos também de festas religiosas da cidade, apresentando vários números infantis e, também vestidas como anjo para participar da procissão. Na igreja, havia diversas congregações e para o grupo de crianças, com 7 anos, dava-se o nome de cruzadas. Por ocasião da festa do padroeiro da cidade, a principal festa da cidade, Festa do Divino, fui a convidada como representante das crianças para ser a festeira, o que, para mim, foi uma glória. Como festeira, o momento mais emocionante foi ter participado do Encontro do Divino, que ocorre ainda hoje. Esse encontro se dá no rio Tietê, sendo 5 canoas que levam os festeiros, que são conduzidos pelos remadores vestidos de azul e branco, irmãos do Divino. 3 canoas descem o rio, e 2 sobem. Ao se cruzarem dá-se o encontro, num momento mágico, sendo o ápice desse encontro, um momento cultural, tradicional e muito emocionante. Nesse momento soltam-se pombinhas brancas para simbolizar o Espírito Santo com muitas queimas de fogos ao som da banda municipal de Tietê. O povo à margem do rio aplaude com grande entusiasmo esse momento. Sempre que posso vou revê-la. Como foi importante lembrar dessas experiências e poder resgatar o processo que, muitas vezes, me fez pensar:
Sobre o porquê gostava tanto de narrativas a ponto de identificar-me a buscar pesquisas referentes e, especificamente, uma história dessa época, As Duas Irmãs, que, em Atrevidote e outros momentos de minha vida, contei a meus filhos, sobrinhos e a outras crianças com quem trabalhei e convivi. A seguir, apresento minha versão dessa rica narrativa. 3. As Duas Irmãs. Numa região com lindos campos, cujas árvores retorcidas e flores davam um colorido todo especial, mesclado de reflexos dourados, havia uma estrada cortada por um rio que fazia divisa com duas cidades importantes. Um pouco distante delas, numa aldeia, morava uma família, pai, mãe e suas duas filhas. Era um casal de artesãos, a mãe fazia bolos, doces caseiros e ajudava o pai na confecção de materiais de couro. Certo dia, a mãe pediu para que as filhas fossem levar uma encomenda para o homem mais afortunado da região e que morava depois do rio. No dia seguinte, uma das meninas prontamente atendeu à solicitação da mãe e tomou seu rumo, mas a outra não quis acompanhá-la, dizendo estar com preguiça. No caminho, a menina foi observando e admirando a natureza, a paisagem, com suas montanhas douradas e outras prateadas, as flores. De repente, ouviu uma voz aflita que saía de uma árvore. Menina bonita, você pode me ajudar? Ontem, um vento forte quebrou meu poderoso galho, derrubando-o no chão. Você pode arrumá-lo? A menina disse. Com muito prazer. E, pegando o galho, consertou-o. A árvore, toda feliz, agradeceu-lhe muito, e a boa menina seguiu seu caminho. Andava, andava e ia olhando os desenhos que as lindas nuvens faziam lá no alto. Mais uma vez, ouviu uma voz que, agora, vinha de um forno a lenha. Boa menina, você pode acender o forno para mim? Preciso assar um delicioso bolo. A menina boa, prontamente, acendeu e seguiu seu caminho, parando mais à frente para olhar uma linda cachoeira, molhar suas mãozinhas, tomar água, pois o sol estava muito, muito quente. Continuou seu caminho e, de repente, reparou que estava sobre uma linda ponte. Ouviu, então, uma voz suplicante era do rio. Bonita menina. Estou cheia de folhas e galhos, as águas não conseguem correr direito, você pode me limpar? A menina limpou. O rio, deixando as águas cristalinas correrem livremente, seguiu seu caminho. Era meio-dia, o calor estava insuportável, muito forte. Surgiram, nesse momento, lindas borboletas, de todas as cores, e a menina parou e ficou olhando e admirando a beleza delas. Nesse instante, avistou ao longe a moradia do homem afortunado. Correu para lá e, ao chegar, encontrou-o sentado em sua cadeira de balanço. Entregou-lhe, então, a encomenda que sua mãe lhe enviara. O homem agradeceu e pediu à menina que pegasse um copo com água. Com grande prazer, ela foi ao pote e lhe trouxe água fresquinha. Agradecido, o homem deu-lhe de presente uma deliciosa refeição e um anelzinho com uma pérola e 2 pedrinhas de rubi. Ela despediu-se dele e pegou o caminho de volta para casa, muito contente com os presentes que ganhara. Estava subindo na ponte, olhando o rio, agora alegre e limpo, quando novamente escutou uma voz. Menina boazinha, pegue a caixa que está na margem, é um presente para você, pelo seu belíssimo trabalho de limpeza feito ao meu rio. A menina, ao abrir a caixa, ficou encantada com uma linda grinalda para usar quando se casasse. Agradeceu-lhe e continuou seu caminho. Passou pelo forno, que também em agradecimento lhe disse, assei um delicioso bolo, é para você, leve-o para casa. Chegando perto da árvore, que estava toda radiante com seu tronco arrumado, esta pediu que a menina se aproximasse, dizendo: Está vendo aquele colar de pérolas pendurado no galho que você consertou? E seu? Pode pegá-lo e muito obrigado. A menina, emocionada, pegou o colar e voltou muito feliz para sua casa. Chegando lá, mostrou à sua mãe todos os presentes ganhos. Sua irmã, muito enciumada, começou a chorar dizendo que também queria ganhar os mesmos presentes à mãe. Então, disse-lhe, tudo bem, amanhã você irá entregar a outra encomenda e, certamente, ganhará os presentes também. A menina parou de chorar e, no dia seguinte, tomou seu rumo. No caminho, ouviu a voz aflita de uma árvore que dizia: Menina bonita, você pode me ajudar?
Ontem um vento forte quebrou meu poderoso galho, derrubando-o no chão. Você pode arrumá-lo? A menina lhe disse. Ah! Não. Tenho tempo para isso. Não vou arrumar, não. E seguiu seu caminho. Mais uma vez, ouviu uma voz que, agora, vinha de um forno. Boa menina, você pode acender o forno para mim? Preciso assar um delicioso bolo. Ah! Não tenho tempo para isso. E seguiu seu caminho. Quando estava na ponte, ouviu então a voz suplicante do rio. Bonita menina. Estou cheio de folhas e galhos, as águas não conseguem correr direito, você pode me limpar? Ah! Não tenho tempo para isso. E seguiu seu caminho. Chegando ao palácio do homem afortunado, lá o encontrou sentado em seu trono e entregou-lhe a encomenda que sua mãe enviara. O homem agradeceu e pediu à menina que lhe pegasse um copo com água. Ah! Não tenho tempo para isso, foi logo dizendo a menina. Claro, o homem não lhe deu nenhum presente e nem mesmo o almoço. A menina, então, pegou o caminho de volta e, ao aproximar-se do rio, viu em suas águas uma linda caixa de presente igual à de sua irmã. Ficou muito feliz e foi buscá-la, descendo nas águas do rio. Estava quase alcançando a caixa, porém, nesse momento, o rio começou a formar fortes ondas, com suas águas afastando cada vez mais a caixa. Ficou tentando pegá-la, mas as ondas a empurravam para longe. A pobre menina ficou toda molhada e não conseguiu pegar o presente. Com muita raiva, saiu do rio e continuou seu caminho de volta para casa. Ao aproximar-se do forno, o fato se repetiu. O forno mostrou-lhe um belíssimo bolo faminta como estava, foi pegá-lo, mas, nesse momento, eis que surge um urubu e, com seu bico, leva o bolo embora, e a menina ficou sem ele também. Continuando seu caminho, encantou-se quando viu pendurado no galho da árvore um lindo colar, mas quando foi pegá-lo, os galhos começaram a movimentar-se com muita força, e por mais que a menina tentasse pegar o presente, não conseguia e mais arranhada ia ficando. Voltou para casa sem nada, toda molhada e machucada, sem entender o porquê de não ter conseguido ganhar os presentes. Inconformada, chorando muito, quis saber como sua irmã tinha conseguido tudo e ela nada. A menina boa contou como tudo aconteceu. Então, a menina má, que não ajudara ninguém, dizendo não ter tempo para isso, ficou envergonhada, triste, pensativa e, sem dizer nenhuma palavra, foi para o seu quarto.